O The Rock passou muito tempo falando que com a estreia do filme do Adão Negro a gente ia ter uma nova mudança na hierarquia de poder do DCU. Mas será que isso é verdade? Será que com a estreia do novo filme do Adão Negro fez realmente essa hierarquia de poder mudar de verdade? Eu sou o Marco, seja muito bem-vindo ao Estúdio Geek e aqui eu vou te contar a resposta sobre isso. Bom, sem dúvidas, o que a gente pode garantir é que sim, o Adão Negro é sem dúvidas um dos personagens mais poderosos que já passaram pelos filmes da DC. Mas será mesmo que ele realmente mudou completamente a hierarquia e subiu lá pro topo com esse novo filme do Adão Negro? E pra gente ter uma resposta meio que concreta sobre isso, saber o quão poderoso está o Adão Negro em relação aos outros personagens da DC, eu acho que é justo a gente analisar ele como o topo da cadeia alimentar do universo DC, analisar ele em comparação ao Superman, se ele venceria ou não o Kryptoniano. Mas antes de a gente começar a analisar os dois personagens, primeiramente, galera, eu vou pedir pra vocês já deixarem um like aí pra estar fortalecendo o canal, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir o vídeo. Se vocês não curtirem, podem ir lá no final e colocar o dislike, não tem problema. Mas já deixa o like aí porque vai ficar maneiro demais. Bom, vamos começar analisando o Superman. O Superman é, sem dúvidas, potencialmente o ser mais forte fisicamente que já passou pelo universo de si. Até então ele teve poucos inimigos que realmente causaram um desafio físico para ele, com exceção ao General Zod, que ele já enfrentou lá no começo e uma horda de kryptonianos, bem como o Apocalipse depois. São os únicos inimigos que efetivamente deram trabalho físico para ele, ou seja, que se equipararam em força com ele, o que coloca o Superman em um patamar de força extremamente alto. Bom, como maiores feitos de força física do Superman, a gente tem as suas grandes e icônicas lutas no meio da cidade. Por mais que não sejam feitos completamente dele, já que havia outro personagem ali também destruindo e a devastação não foi causada apenas pelos ataques do Superman, é nítido que quando a gente vê brigas entre dois kryptonianos, é como se fosse literalmente o fim do mundo, porque eu com certeza não ia querer viver em Metrópolis enquanto o Superman estivesse lutando contra o General Zod ou contra o Apocalipse, porque, cara, não sobra nada da cidade. Eles trocam golpes a potências absurdas, capazes de só com a onda de choque destruir prédios e arrasar quarteirões. E isso jogando muito por baixo até. Fora isso, logo no seu primeiro filme ele demonstrou a capacidade de conseguir destruir naves kryptonianas gigantescas com seus ataques, o que é bem impressionante. E no novo filme da Liga da Justiça, com a extensão de Zack Snyder, o Lobo da Steppe não dá nem pro cheiro contra o Superman. Ele enfrenta todos os membros da Liga da Justiça e se mostra um adversário poderosíssimo, mas ele é obliterado no Superman sem a menor dificuldade. O Superman age como se fosse uma criança. A mesma coisa com a Liga da Justiça também. Nem todos os membros juntos da Liga da Justiça conseguiram medir força com ele, o que mostra que ele tem uma disparidade de poder bruto muito maior do que qualquer outro personagem. No quesito velocidade também, o Superman é bem apelão. Logo no seu primeiro filme também, ele demonstrou a capacidade de cruzar o globo praticamente inteiro, atravessar continentes em alguns minutos. E no filme da Liga da Justiça, ele consegue acompanhar os movimentos do Flash, o que equipara minimamente o seu poder de reação ao nível, sei lá, próximo da velocidade da luz, no mínimo ali. Isso sem levar em consideração que o Flash nesse filme conseguiu até mesmo superar a velocidade da luz e até voltar no tempo. Por mais que ele não estivesse tão rápido naquele momento, só pelo fato do Superman conseguir acompanhar ele e até em certo momento se nivelar por muito baixo com o Flash, que mostra que ele é extremamente difícil de ser pego em uma luta 1 contra 1 também. Além disso, a sua resistência é absurda. Simplesmente nada, nenhum ataque de nenhum personagem foi efetivo contra o Superman. Nenhum ataque físico, de energia ou com qualquer armamento fez sequer cócegas no cara. A resistência física do cara chega a ser uma piada. As duas únicas coisas que representaram algum real perigo ao Superman em questão de varar a sua resistência é a sua clássica fraqueza, a Kryptonita, que nesses casos ele fica enfraquecido e pode ser facilmente ferido por qualquer coisa de Kryptonita, e a espada da Mulher Maravilha, que não efetivamente o cortou, mas ele minimamente percebeu que aquilo seria um perigo para ele. Então, é potencialmente algo que poderia feri-lo. Como mostra de resistência também, nós temos a luta contra o General Zod e contra o Apocalipse, onde eles tiveram um nível de destruição absurda e contra personagens fisicamente poderosíssimos,
Porém, o Superman não foi grandemente ferido, ele conseguiu enfrentá-los ali sem que a força absurda deles fosse realmente um problema. Ele chegou a ser derrotado em Batman vs Superman e chegando a morrer, propriamente dito, mas foi por conta de Kryptonita. Ele se sacrificou, propriamente dito, para matar o Apocalipse e deixando sua guarda completamente aberta, que causou a sua morte. Porém, se fosse um confronto ali, francamente, eu tenho certeza que ele ia durar muito mais contra o Apocalipse. O Apocalipse teria que se adaptar e ficar bem mais poderoso para conseguir matá-lo de fato. Mas bom, agora passando para o Adão Negro. O Adão Negro, o Teth Adam, seu nome humano, recebeu seus poderes vindo de algumas divindades egípcias, ou seja, seus poderes têm origem em magia. E bom, os poderes de ambos os personagens são bem parecidos. O Adão Negro é como se fosse um Superman mágico. Ambos os personagens voam, são super rápidos, super fortes, super resistentes, com algumas diferenças, é claro. Enquanto o Superman consegue ter um sopro congelante e atirar lasers de calor dos seus olhos, o Adão Negro tem poderes mágicos, ele consegue conjurar magias e relâmpagos feitos de magia também. Essa é a principal diferença entre ambos. Mas bom, vamos avaliar a força física do Adão Negro. Será que ele consegue se equiparar ou superar o Superman? Bom, primeiro que nos filmes a gente tem muito pouco material do Adão Negro. Tanto é que ele teve apenas um filme para mostrar os seus poderes e não teve um oponente fisicamente à sua altura por boa parte do filme, com exceção do Sabbac no final do filme. Mas bom, fisicamente ele se mostrou poderoso para levantar ou quebrar basicamente qualquer coisa que ele tentou fazer. Então a gente escala ele, seu nível de força num nível absurdamente alto, apesar de a gente não ter visto propriamente um limite dessa força. Pelo menos com o Superman a gente viu ele pelo menos tendo que se esforçar muito para levantar grandes pesos e destruir certas coisas. Bem como que também nas lutas do filme do Adão Negro a gente não viu ele destruindo uma cidades inteiras, mas também tem um contexto do filme. Tanto é que eles não estavam em nenhum momento lutando no meio da cidade, quebrando os prédios cruzes. Então os Superman para salvar a cidade, destruir a cidade. Foda. Mas, como os feitos de força do Adão Negro estão bem vagos ainda, e eu diria que o maior feito de força do Adão Negro seria ter derrotado o Sabbac, porém não foi uma derrota onde ele enfrentou o Sabbac sozinho, por mais que no final ele tenha, spoiler, por mais que no final ele tenha conseguido partir o Sabbac ao meio, ele não usou apenas a força física naquele feito, como a gente pôde ver pelos raios no seu corpo, ele também usou da sua magia, então ele deu uma roubada ali tendo um ataque de poder enquanto ele puxava e partiu o Sabbac. Mas por isso a gente já consegue nivelar em um nível bem alto. Mas como o Superman teve mais feitos e se provou superior em várias coisas, a gente considera que o Superman tem uma leve vantagem física sobre o Adão Negro. Bom, no quesito velocidade, o Adão Negro não topou com ninguém tão rápido quanto o Flash ou quanto o Superman no momento. Mas ele demonstrou ser amplamente superior a qualquer caça, a mísseis e a qualquer tipo de movimentação humana. O personagem mais rápido que ele enfrentou fisicamente foi o próprio Sabbac, que tinha uma velocidade bastante razoável. A gente não consegue escalonar exatamente o nível de velocidade do Sabbac, porém a gente consegue colocá-lo como no mínimo acima de velocidades massivamente hipersônicas, muito além de qualquer jato ou qualquer coisa do tipo. Tanto o Superman quanto o Adão Negro não demonstraram se aproximarem efetivamente da velocidade da luz. O Superman, por mais que tenha tido feitos absurdos de velocidade, o seu maior feito foi um feito de reação à velocidade do Flash. Não propriamente ele conseguiu acompanhar aquela velocidade toda, que naquele momento também nem estava perto da sua velocidade máxima, nem perto da velocidade da luz. Então nesse quesito a gente meio que pode até dar um empate entre os dois personagens, vai. Bom, no quesito resistência, os dois personagens são amplamente poderosos. Basicamente, nada sem ser as suas respectivas fraquezas consegue feri-lo. O Superman aguenta uma quantidade absurda de dano, de porrada, efetivamente, e o Adão Negro também tem uma resistência bem alta a ela. Bom, mas o maior momento que ele teve sua resistência colocada à prova foi de novo na luta contra o Sabbac. Bom, nessa luta ele acabou tendo certa dificuldade contra o Sabbac, que aparentou ser bem superior a ele. Não bem superior, mas aparentou ter certas vantagens contra ele. Principalmente também pelo motivo que o Adão Negro tinha acabado de despertar ali, porque seus poderes tinham sido retirados por causa do Eterno, que é um material que nos filmes ele
tira os poderes dele. Funciona mais ou menos como uma Kryptonita funciona pro Superman. Então ele ainda estava se recuperando e enfrentou o Sabbac ainda sem estar no seu 100%. Fora que o Sabbac, os principais ataques do Sabbac eram ataques mágicos que causavam um dano específico nele, mas não era necessariamente por conta do Sabbac ser mais poderoso que ele, e sim por ele estar enfraquecido e o Sabbac ter um tipo de poder específico que poderia feri-lo. E bom, como ambos os personagens são praticamente indestrutíveis, com exceção do Superman, que tem uma fraqueza a Kryptonita e uma fraqueza a artefatos místicos também, como a espada da Mulher Maravilha, que aparentemente poderia feri-lo, e como nos quadrinhos ele tem também essa fraqueza a artefatos místicos e mágicos, porém não foi 100% explorado nos filmes da DC, mas aparentemente essa fraqueza ainda está lá, mesmo que em menor escala. Enquanto que o Adão Negro tem uma certa fraqueza a certos tipos de magia e também fraqueza ao metal eterno, que coloca eles minimamente empatados. No quesito versatilidade, o Superman é sem dúvidas bem mais versátil do que o Adão Negro. O Superman ele está no ativo, por mais que o Adão Negro seja mais velho, ele passou muito tempo hibernando, adormecido. Então o Superman teve mais lutas com seres poderosos. Então ele tem uma estratégia de batalha superior ao Adão Negro e também, além de possuir mais poderes, efetivamente, ele consegue tirar raios lasers que manteriam o Adão Negro longe, ele poderia congelar o Adão Negro, enquanto o Adão Negro, aparentemente nos filmes, se limita mais a disparar raios mágicos. Bom, mas quem efetivamente venceria em um confronto entre os dois personagens? Será que o Adão Negro realmente teria culhão para peitar o Kryptoniano? Ambos os personagens estão mais ou menos emparelhados em questão de resistência a dano e se a gente forçar um pouquinho a barra, eles estão emparelhados em velocidade. Porém, o Superman demonstrou mais feitos de força física. E também, por mais que a gente considere ambos empatados em resistência, o Superman teve feitos maiores em resistência também, bem como feitos de agilidade e reflexos maiores do que o Adão Negro. Então isso daria uma plena vantagem no combate para o Superman, o que faria o Adão Negro ficar bem mal na batalha. Porém, ainda não seria uma derrota efetiva para o Adão Negro. Como eu disse, a origem dos poderes do Adão Negro são origens mágicas. Seus raios são feitos por magia e isso é uma fraqueza do Superman. Como a gente viu no filme, ele consegue conjurar raios ao redor de seus punhos para aumentar a potência e a eficiência de seus golpes. O que seria bastante danoso para o Superman, levando em consideração que ele tem fraqueza à magia, então além de enfrentar um personagem fisicamente forte que poderia causar danos físicos a ele em porrada, ele ainda estaria levando relâmpagos que varariam a sua vulnerabilidade e causariam extremos danos a ele. Porém, o Superman teria vantagens a longa distância. A gente não viu o Adão Negro se utilizando plenamente de disparos de raios. Isso ele não mostrou muito. Enquanto o Superman usa e abusa da sua visão de calor, que deixaria o Adão Negro longe. Poderia ser uma boa estratégia para o Superman adotar essa batalha, porque se o Adão Negro se aproximar do Superman, ele acabaria tomando sérios danos com os seus ataques. Então, efetivamente, quem dos dois personagens venceria em uma luta? Eu diria que na maioria dos casos, se a gente não colocar o roteiro em disputa, ou seja, nenhum dos personagens tem conhecimento das fraquezas do outro, eu diria que o Superman, na maioria dos casos, venceria sim o Adão Negro. Levando em consideração ele ser mais experiente, conseguiria se adaptar melhor aos ataques do Adão Negro. Logo que ele tomasse o primeiro ataque mágico, ele já evitaria que o Adão Negro se aproximasse e manteria ele longe. E o Adão Negro teria certas dificuldades para lidar com a visão de calor e com o sopro congelante do Superman. Apesar de que seria uma batalha longa e dura entre os dois personagens, que minimamente seria uma luta incrível de ver no cinema. Porém, também tem um outro lado, é o lado do Adão Negro. Ele também, por mais que ele não tenha efetivamente uma experiência para lidar com as habilidades do Superman, a gente não pode negar que a partir do momento que o Adão Negro se aproximar, o Superman vai tomar seríssimos danos. E se o Adão Negro arranjar um jeito de conseguir se aproximar do Superman, isso seria bem danoso a ele. Então eu diria que o Superman conseguiria sim vencer o Adão Negro no que a gente viu até agora de ambos os personagens, mas seria por uma margem pequena. Sem dúvida o Kal-El estaria extremamente machucado. E seria uma vitória, 60% dos casos o Superman vence, mas em 40% o Adão Negro conseguiria sim dar um pau no Superman. O que faz com que a gente coloque o Adão Negro minimamente ali como o top 2 personagem mais poderoso do universo de si. Então, meio que ele conseguiu mudar assim a hierarquia, mas
Não consigo desmancar o azulão ainda não. Mas agora eu quero saber de você, galera. O que vocês acham? Vocês concordam com a minha opinião ou discordam? Acho que eu tô falando groselha aqui. Cara, não se esquece de se inscrever no canal para poder acompanhar mais vídeos, cara. Eu tô trazendo bastante conteúdo bacana aqui. Eu tenho certeza que se tu chegou até aqui, cara, eu tenho certeza que você achou minimamente interessante esse conteúdo. E aposto que você vai encontrar mais conteúdos interessantes se você se inscrever. Então, cara, se inscreve aí e deixa aquele like monstrão para estar fortalecendo o canal. Um abraço para todos vocês e tchau!